Estamos iniciando mais um Café com Kardec. Hoje estamos aqui estudando o Evangelho segundo o Espiritismo a respeito dos sofrimentos voluntários, ou também tormentos voluntários. E é muito interessante quando nós notamos que o Espiritismo nos ensina que ainda nós não temos sobre a Terra uma felicidade absoluta e permanente, de que nós temos momentos de felicidades que são relativas, mas que um dia, com a progressão do nosso mundo, com a nossa progressão moral, nós sim teremos felicidade absoluta e permanente, porém é preciso que nós trabalhemos em prol disso. Então, nós compreendemos que as vicissitudes da vida, os sofrimentos que nós passamos, fazem parte da condição do qual nós vivemos. Porém, existe uma tendência muito grande da gente sempre querer atribuir aquilo que nos acontece na vida e tudo que a gente passa a uma dívida que nós estamos pagando de uma vida passada, de uma existência passada, de uma encarnação do passado, E o Espiritismo nos ensina que não é muito bem assim, não. Então, Jonas, para a gente poder compreender isso melhor e a gente poder iniciar aqui a nossa reflexão, o que o Espiritismo ele vai nos ensinar e vai nos falar a respeito das causas das aflições que nós vivemos aqui na Terra. Bom, então vamos lá. O Espiritismo ele nos mostra de uma maneira muito clara, diante de tudo que nós estamos vivendo, os motivos pelo qual nós passamos por determinadas situações. Estudando e compreendendo o Espiritismo dentro das obras de Allan Kardec, ele vai nos mostrar então duas causas de aflições. A primeira, e na qual todos nós estamos sujeitos, é as causas atuais, ou seja, muito ligado com a nossa moral, os nossos vícios, os nossos hábitos, os nossos conceitos impregnados, enraizados. Nós estamos muito ali causando coisas que muitas vezes nos afetam e afetam também quem estão ao nosso redor. Então, as causas atuais é muito ligada à nossa vivência agora. Nós provocamos nesta existência. E acontece com todo mundo, é muito comum. Nós estamos o tempo todo passando por essas aflições da vida e nós não sabemos e não desenvolvemos um jeito de levar tudo isso. Já o Espiritismo também nos mostra as causas anteriores, Quando nós perdemos os nossos entes queridos, um acidente, uma fatalidade, os flagelos naturais, ou seja, aquilo que nós, João, nós não conseguimos evitar. Foge do nosso alcance. Então acontece alguma coisa no nosso meio, na nossa família, e nós muitas vezes ficamos totalmente desestabilizados com aquilo que aconteceu. Então isso também ocasiona muito no nosso progresso, porque é uma forma na qual nós ficamos então presos a isso e sofrendo também por isso. Nós não aceitamos muitas vezes um desencarne de um amigo, de um familiar, o porquê que aconteceu determinada situação. E o Espiritismo consola, porque ele vem explicar e confortar todos nós que tudo isso que acontece, mediante as causas, é para o nosso melhoramento. Independente qual a causa, ou a causa atual ou a causa anterior, sempre vai ser para o nosso melhoramento. Sim, então a gente vê que há sim aquelas causas aqueles sofrimentos, aqueles tormentos que a gente não consegue evitar, eles simplesmente acontecem, Exatamente. E há a maioria, como diz o Evangelho, que nós conseguimos sim evitar, da maneira com que nós nos portamos diante da vida, que são as causas atuais. Então a gente vai observando que essa tendência da gente querer encontrar sempre numa existência passada, a origem de todos os sofrimentos que a gente vive sobre o mundo, ela não é uma ideia muito verdadeira. Exato. Porque há sim causas que são contrárias à nossa vontade atual. Exatamente. Mas a gente não pode esquecer também de que, assim como o Espiritismo traz que nós tivemos muitas existências antes dessa, ele também nos traz que o próprio Espírito,
quando está em erraticidade, já tem um pouco mais de condições de liberdade, de escolha, ele pode escolher as provas pelo qual ele vai passar. Sim. Então ele mesmo faz essas escolhas, né? Se nós observarmos lá no item 259 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar muito bem essa questão, né? Quando Allan Kardec nos explica que nós escolhemos o gênero de provas. E é importante também entender esse contexto, o gênero, tá, das provas. Por quê? Porque ao escolher o gênero de provas, muitas coisas que vão acontecer conosco aqui vão depender da maneira com que nós estamos nos portando diante da vida nessa existência. Então a gente não pode acreditar que tudo que nos acontece é porque nós ou escolhemos que acontecesse daquela forma, né? Ou porque nós estamos pagando algo, né? Então é um item assim de profunda reflexão que a gente tem que ter para compreender melhor, né? Então os detalhes das nossas vidas dependem sim das circunstâncias que nós estamos vivendo aqui. Muito diferente da questão de causa e efeito, né, João? Porque nós temos isso dentro de alguns conceitos doutrinários, causa e efeito, enfim, e nós se apegamos a isso. Como você citou, o ato da gente querer resposta para tudo. E não é bem assim, né? Não é tão simples assim o processo. Né? Tem uma responsabilidade muito maior e essa responsabilidade é nossa. Sim, com certeza. Que é exatamente esse conceito que nos leva muitas vezes a não entender a justiça da reencarnação. Exatamente. Né? Porque a gente acha que se nós sofremos um ferimento específico no nosso corpo, por exemplo, é porque em outra existência nós provocamos a mesma coisa numa outra pessoa. E isso vai formando um encadeamento que não tem fim, né? E a justiça da reencarnação não funciona dessa forma. Exatamente. Então, diante disso, Jonas, é possível a gente compreender então que há sofrimentos, há tormentos que são voluntários, ou seja, que nós mesmos podemos, de alguma forma, escolher sofrer, da mesma maneira que diante da nossa liberdade a gente pode evitar esse sofrimento e até mesmo abrandar as nossas provas? Sim. Nós podemos, diante de tudo que nos é colocado, evitar muitas coisas, amenizar muitas coisas, evitar o sofrimento e abrandar as nossas provas. Nós temos, sim, condições para isso. Claro, diante de tudo que nos acontece, é muito relativo. As coisas estão acontecendo e nós precisamos analisar o porquê que acontece e a nossa postura moral para abrandar um sofrimento, para ter a decência, para a gente pensar sobre aquilo melhor, não sair no desespero, né? Achando ou querendo buscar respostas para tudo, porque o Espiritismo não funciona dessa forma. Ele vem nos mostrar o ponto no qual todos nós passamos a ser responsáveis pelas escolhas e pelas atitudes. A responsabilidade sempre fala muito alto e isso que desenvolve a nossa moral. Sim, e o objetivo maior de tudo é o nosso crescimento e a nossa transformação como seres. Exatamente. Né? E é interessante quando nós vemos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, né, a respeito de bem-aventurados os aflitos, no item 26, o Kardec ele vai fazer uma comparação muito interessante, né? Quando ele coloca a mensagem de um anjo da guarda, né, que foi trazida lá em Paris em 1863, né, em que ele coloca no Evangelho essa mensagem. Quando nessa mensagem há uma comparação com as provas que nós vivemos, com aqueles sofrimentos, com aqueles tormentos, com um indivíduo que está se afogando. Quando é perguntado, é permitido a um indivíduo que está se afogando, né, buscar salvar-se? É muito óbvio, é claro que é. Sim. Da mesma maneira que é permitido a alguém, né, tirar um espinho que está lhe machucando, é claro. Sim. Então nós não podemos achar que o sofrimento por ele mesmo nos conduz a alguma coisa. É a maneira com que nós olhamos para ele, lidamos com ele e utilizamos esses tormentos nossos para a nossa transformação. Senão a gente volta naqueles conceitos ancestrais,
né, de que nos maltratar ou nos submeter Sim. de uma maneira até egóica a sofrimento, é achar que nós vamos conquistar o reino dos céus, por exemplo, ou que nós vamos nos tornar perfeitos com isso. E não é bem assim. Sim, e nós ficamos ligados muito ao conceito da matéria, né? Que o corpo tem que sofrer todas as dores, todas as provas, e nós criamos um estado no qual nós nos tornamos vítima. Então eu tô com aquele problema porque eu criei aquilo em alguma outra existência, não tem muito fundamento, né? Eu começo a entrar num conceito no qual eu estou me ligando ao materialismo e buscando respostas imediatas para aquilo, quando na verdade as respostas muitas vezes estão dentro de nós e nós não buscamos e não nos escutamos como deveria ser. Com toda certeza. Então, nós convidamos a todos a estarem consultando, né, esse capítulo, que é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, para que possam compreender um pouco melhor a respeito do que nós discutimos brevemente aqui. E convidamos também, para quem ainda não está inscrito no nosso canal, que não conhece os nossos vídeos, que possam estar se inscrevendo, vendo, né, todos os nossos vídeos anteriores, deixando suas dúvidas, os comentários, para que com o passar do tempo a gente possa, né, estarmos também progredindo, né, como aqui estamos nos propondo a estudar, e assim estar levando mais conteúdos a todos. Agradecemos mais uma vez, né, por estarem nos acessando e fiquem sempre ligados, porque semanalmente a gente coloca aí, posta vários vídeos a respeito da doutrina espírita. Até um próximo programa.